Muito bom dia, meus nobres e queridos irmãos e irmãs. Retornamos hoje, continuando a gravação dos nossos vídeos, agradecendo sempre, como fazemos, ao coração querido de Nossa Mãe Santíssima, pela oportunidade que mais uma vez ela nos concede de podermos levar aos companheiros ensinamentos desta doutrina abençoada dos Espíritos, que tem como objetivo semear esses ensinamentos para tentarmos destruir as trevas da ignorância que tanto mal nos tem feito e continua fazendo. Que Nossa Senhora nos abençoe, abençoe cada um dos companheiros que nos ouvem, os seus lares, seus familiares. O nosso vídeo de hoje é o de número 52 da nossa série. E o nosso assunto é um assunto como os outros, extremamente importante para a nossa vida. Intitula-se Vampiro e Vampirismo. O primeiro é uma transcrição do livro Nosso Lar, publicado pela Federação Espírita Brasileira, 14ª edição, e publicado também no Reformador da própria Federação, de novembro de 1975, ditado pelo Espírito André Luiz e psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, da editora do Rio de Janeiro. Inicia-se assim, abre aspas, eram 21 horas, ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida, necessária à solução de problemas espirituais. Aqui, André Luiz falando no plano espiritual. Um doente pedia alívio. Ali, outro necessitava passes de reconforto. Quando fomos atender a 2 enfermos no pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa. Não prossiga, disse. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para os seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Não insisti. Entretanto, fervilhava-me no cérebro 1000 interrogações. Abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lísias a cada momento, para não me desviar da obrigação justa. Logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu-o com gentileza, perguntando, o que há, Justino? Qual é a sua mensagem? O operário, que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação, respondeu aflito. Venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos da cultura. Creio
tenha passado despercebidas aos vigilantes das primeiras linhas. E por que não a atendeu? Interrogou a enfermeira. O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou. Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo, porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. Que me diz? Revidou Narcisa assustada. Sim, senhora. Então, o caso é muito grave. Curioso, seguia a enfermeira, através do campo enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado, via-se arvoredo tranquilo do parque muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro quando atingimos a grande cancela a que se referira o trabalhador. Deparou-se-nos então a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi, senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes imperceptíveis ao meu olhar. Dado o assombro que estampou na fisionomia ordinariamente calma. Filhos de Deus, bradou a mendiga ao avistar-nos. Dai-me abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos, para que eu possa fruir a paz desejada? Aquela voz lamuriosa sensibilizava-me o coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Não estão vendo os pontos negros? Não, respondi. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. E depois de ligeira pausa, continuou. Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Mas quando se trata de criaturas nestas condições, nada posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou, em tom fraterno. Faça o obséquio de esperar alguns minutos. Voltamos apressadamente ao interior. Pela primeira vez, entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou. Fez muito bem, comunicando-me o fato. Vamos até lá. Dirigimos-nos os três para o local indicado. Chegados à cancela, o irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Senti-me escandalizado. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante. E indicando à mendiga que esperava a decisão, a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira: já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Agora era minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe.
baixando o tom de voz, recomendou: conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu, após alguns instantes: 58. O irmão Paulo, com paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou: esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia, a pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Recordei, assombrado, os processos da medicina, em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno nas ocasiões perigosas. Mas, lendo-me o pensamento, o irmão Paulo acrescentou: não falo aqui de providências legítimas que constituem aspectos das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre com o direito sublime da vida. Demonstrando a sensibilidade das almas nobres, Narcisa rogou: irmão Paulo, também eu já errei muito no passado. Atendamos a esta desventurada. Se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Reconheço, minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionado pela sinceridade, que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Mas esta criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? E sorrindo expressivamente exclamou: busquemos a prova. O vigilante-chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou: que deseja, irmã, do nosso concurso fraterno? Socorro, 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 respondeu lacrimosa. Mas minha amiga, ponderou acertadamente, é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes cortou a vida de entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo-o inquieta, ela exibiu terrível caratonha de ódio e bradou: quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu, nem mesmo, o benefício do remorso. Quando abrir a sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte aqui. Irada, respondeu a interlocutora: demônio, feiticeiro, sequaz de Satã, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade: faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja.
Estamos numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se, junto de servidores de boa vontade. A mendiga objetou atrevidamente: não lhe pedi remédio nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. E, endereçando-nos dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enferma ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhor de si. Acompanhou-a o irmão Paulo com o olhar durante longos minutos e, voltando-se para nós, acrescentou: observaram o vampiro? Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. Ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição, o vigilante-chefe rematou: é imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a alhures pela bondade divina, mas, por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. E o nosso nobre Martins Peralva, do seu livro Estudando a Mediunidade, capítulo 13, página de 75 a 80, publicado pela Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro, nos brinda com esse ensinamento fantástico. Abre aspas. O capítulo Sonambulismo Torturado sugeriu-nos modesto estudo das manifestações vampirizantes, levando-nos a recorrer, para isso, ao magistral livro Os Missionários da Luz, de André Luiz. O assunto é importante para todos nós, que nos achamos sinceramente interessados no esforço ascensional com o Cristo. No livro em referência, encontramos a observação que nos apressamos a transcrever à guisa de alicerce para a exposição que desejamos realizar. É do instrutor Alexandre, abre aspas, sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errada. Apenas cumpre considerar que, entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias, e em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Fecha aspas. A elucidação clara e simples marca, conforme acentuamos, o ponto de partida ao nosso despretensioso e humilde estudo, levando-nos preliminarmente a concluir que, em face do desajuste mental do homem odierno, eivado de vícios e paixões de ordem fisiológica ou psicológica, tem o vampirismo entre nós, encarnados, extensão inconcebível. Antes de fixarmos o gráfico elucidativo, visando a facilitar o desdobramento das considerações, façamos a definição de duas palavras que serão mencionadas com frequência no curso do presente estudo. Larvas, alimento mental das entidades infelizes, formado pelas nossas criações inferiores.
Vampirismo, ação pela qual espíritos involuídos, arraigados às paixões inferiores, se imantam à organização psicofísica dos encarnados e desencarnados, sugando-lhes a substância vital. A seguir, fixemos o gráfico que orientou a exposição do assunto em tela. Localização habitual das larvas: estômago, fígado, aparelho digestivo, zona do sexo. Causas efetivas: desregramentos emocionais, glutonaria, excessos alcoólicos, cólera, tristeza, ódio, etc, etc, etc. Fixado o diagrama, ocorrerá possivelmente por antecipação a pergunta: como evitaremos a vampirização? E a resposta será lógica e simplesmente pela conduta reta e pelo cultivo incessante de hábitos opostos aos acima caracterizados. Só e só. O instrutor Alexandre acentua que, abre aspas, quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça, fecha aspas. O que vale dizer, desequilibrados os centros perispirituais, o reflexo se fará de imediato no corpo físico. Atingido o molde perispirítico, em sua estrutura, pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Pelos excessos na alimentação ou noutras manifestações mais características espirituais de ordem inferior, criaremos tais larvas com o que atrairemos para o nosso campo mental e fisiológico entidades ociosas. O estômago, o fígado, o aparelho digestivo, etc., passarão a constituir delicioso pasto e repasto também para tais espíritos, ainda não felicitados pela luz da renovação interior. O mesmo automatismo com que, ao meio-dia, buscamos num restaurante ou em nossa própria casa o alimento indispensável ao corpo, tais entidades buscarão e encontrarão sempre em nós aquilo de que necessitam, aquilo de que se nutrem as larvas criadas pelos nossos pensamentos e ações. Isto porque as ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Os excessos físicos ou mentais são a fonte geradora dessa fauna estranha. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campos perigosos a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. As criaturas que se entregam à embriaguez e aos desvarios do sexo são grandes produtoras dessas larvas que se localizam naturalmente na parte do corpo onde mais diretamente se refletem os desajustes. Aqueles que julgam que a vida se resume apenas em comer e beber, dormir e procriar, não fogem ao imperativo da lei. Os amigos espirituais observam, penalizados, que, aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas servem de alimento habitual. Referindo-se aos desencarnados que se não despojaram dos hábitos cultivados
enquanto no mundo. Assim sendo, de conformidade com a natureza de nossa vida mental, fornecemos alimento para as entidades não esclarecidas. Somos os seus sustentadores, os que lhes asseguram a economia organopsíquica. E o instrutor Alexandre esclarece, abre aspas, naturalmente que a fauna microbiana em análise não será servida em pratos. Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores, sugando-lhes a substância vital. Fecha aspas. Vejamos como os benfeitores espirituais descrevem o organismo de um homem amante dos alcoólicos. Abre aspas. Semelhava-se o corpo a um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. E mais adiante, o registro das singularidades orgânicas. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se, vorazes, ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Fecha aspas. Essas pequeninas figuras horripilantes são as larvas. Agora, observemos com os amigos espirituais o organismo de uma irmã, candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação, pessoa dedicada, sem dúvida, cheia de boas intenções, mas desviada nos excessos de alimentação. Abre aspas, guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique, cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Fecha aspas. Notemos ainda como André Luiz, conduzido pelo instrutor Alexandre, verificou a zona do sexo de um companheiro que, de lápis em punho, mergulhado em profundo silêncio, aguardava o momento de exercitar a psicografia. Abre aspas, as glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros a se caracterizarem por espantosa velocidade. Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Bastam essas transcrições básicas para que tenhamos uma perfeita noção de nossa responsabilidade, especialmente quando nos propomos a desenvolver faculdades medianímicas, não nos compenetrando real e definitivamente de que devemos ser comedidos na alimentação, estaremos à mercê das entidades vampirizantes que, aos milhões, nos observam. Enquanto não reconhecermos que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida, o campo do mediunismo, particularmente, oferecerá sérios perigos aos que, invigilantes, lhe penetram os domínios. Os amigos espirituais têm nos trazido bondosa e insistentemente tais advertências. Não nos deixam ignorantes de tais notícias do mundo espiritual. São pacientes e generosos, compreensivos e fraternos, suportando-nos longos anos a rebeldia e a desobediência aos princípios de temperança e moderação que nos compete exercitar.
Desculpa. Não desanimam no esforço de nos ajudar, à maneira do Senhor Jesus que, desde a manjedoura, espera por nós. Confiam que, mais adiante, evangelicamente esclarecidos, possamos servir, operosa e cristamente, com efetivos e reais benefícios para os outros e também para nós mesmos. Aguardam que nos capacitemos, em definitivo, de que o corpo físico, embora transitório na configuração que lhe é peculiar, é um maravilhoso templo do Espírito, segundo São Paulo. Em face de tamanha tolerância, compete-nos o esforço para equilibrarmos a própria vida. A nossa experiência como encarnados não se resume exclusivamente em comer e dormir, em beber e procriar. Com o mais sincero respeito aos nossos irmãos irracionais, lembremo-nos de que os animais comem e bebem, dormem e procriam. A vida é a mais bela sinfonia de amor e luz que o divino poder organizou. A prece e o estudo, a boa vontade e o trabalho, o cultivo dos pensamentos enobrecedores e a bondade desinteressada farão de nossas almas harmoniosa nota de celestial beleza, enriquecendo a sublime orquestração que exalta as glórias do ilimitado. Reconhecendo, embora, que a nossa mente desequilibrada gera ainda criações e formas inferiores, dificultando-nos o acesso aos planos elevados, não nos podemos mais acomodar a semelhante clima, uma vez que já estamos informados de que a perseverança no bem dar-nos-á, indubitavelmente, poderosos recursos para a realização, à luz do Evangelho, do sublime ideal de cristianização de nossas almas, com o que se concretizará em definitivo a promessa do Senhor Jesus: aquele que perseverar até ao fim será salvo. Ficamos por aqui, agradecendo a paciência dos nossos companheiros. Reconhecemos que nos estendemos um pouco, mas o assunto é extremamente importante. E eu vos desejo muita luz, muita paz, que a vossa família seja abençoada e que a vossa mente seja iluminada por esses ensinamentos. Não nos esquecendo nunca, nós somos luz, somos filhos da luz. E para essa mesma luz haveremos de retornar um dia. Sejam felizes, meus irmãos. Nossa Senhora vos cubra de graças. Muito obrigado. Graças a Deus.